sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou sua. Amém, glória a Deus. Só para esquentar, vamos lá? Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Sim, me perdi. Aproveitando a bênção, né, irmão? Segundo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 25. Eu creio que os irmãos já abriram a palavra de Deus e nós vamos iniciar o versículo 16 que diz: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Não despreze as profecias. Examine tudo, fiquem com o que é bom e evite todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra viva em tuas mãos e peço paz e sabedoria. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Irmãos, a nossa introdução aqui, que Paulo está falando para cada um de nós e para aqueles que irão assistir, que dias difíceis todos nós vamos ter na vida. Não existe. Até se a gente não tivesse esses dias difíceis, nós não iríamos aprender o que devemos aprender. A humildade que nos falta, muitas vezes é porque a gente tem as coisas muito fácil demais em nossas vidas. Alguém, pelo menos eu já conheci alguém que recebeu uma herança e que fez como um filho pródigo. Gastou tudo, porque ele não trabalhou para conseguir aquilo. Ele simplesmente usufruiu de maneira que não teve retorno. Então, Paulo mostra que os dias difíceis vêm para cada um de nós. Não é que nós procuramos, às vezes sim, como o irmão André hoje de manhã falou. Eu já disse há 2 semanas atrás aqui, de um rapaz que anda aqui pelas ruas do Santa Maria, catando reciclagem. Eu conheci esse rapaz lá no Siqueira Campos e ele morava em um local, morando só, e ele à noite usava uma pedra de crack. E tinha um mecânico que é amigo, que até hoje está lá, dizia: rapaz, você vai se viciar nesse negócio? E ele dizia: que nada, eu uso só para relaxar. E hoje ele anda aqui pelas ruas do Santa Maria, que eu não sei nem em qual lugar ele se abriga, mas é magro, todo
naquela situação de gente que a droga já dominou. Um rapaz trabalhador, que lavava carro, que era boa pessoa, de confiança, fazia mandado das pessoas lá das casas de peça. E hoje está numa situação dessa, por quê? Né? Porque abriu mão, porque vacilou. E a cicatriz, infelizmente, é muito difícil de fechar, como o irmão André falou hoje pela manhã. Né? Então, dias difíceis. E nós vamos voltar um pouquinho aqui, 1 Tessalonicenses, no mesmo livro, capítulo 4, no versículo 13 e 14, irmãos. Claro que os momentos que eu vivi essa semana e a minha família motivaram a trazer essa mensagem, irmãos, mas não são para mostrar que nós vivemos esses momentos, mas que cada um de nós pode viver esses momentos e pode pedir a graça de Deus na sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. A morte é a maior, eu creio, de todas as dificuldades que nós vivemos, né? Principalmente a morte das outras pessoas que são nossos entes queridos. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, eu sei que é difícil, que é para não ficarmos tristes. Que aqueles que se entristecem a mais do que o que deviam, né, é pela falta de esperança que ele tem. Nós temos que crer que o Senhor Jesus ressuscitou e que voltará e leva cada um. Só que no final do versículo 14, ele faz uma boa observação, porque a palavra de Deus é completa. Ele diz assim, vou ler de acordo com a palavra. Junto com ele levará os que morreram crendo nele. Não é o irmão Oswaldo que está dizendo com as suas próprias palavras. É a palavra de Deus quem está dizendo. Nós vamos aqui ver um pouquinho mais, né? De 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17 e 18. É o texto que nós acabamos de ler. O 17 inicia assim: orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Em versões clássicas diz assim: deem graças em todas as coisas. Todos nós que tivemos um parente, um amigo chegado ou não chegado, que fomos naquele momento de despedida ali na frente, vivemos um momento difícil, irmãos. E a palavra de Deus, às vezes, ela vem, eu não sei se é na contramão, mas é de forma para nos chamar a atenção. Que Deus quer isso de cada um de nós. Eu estou na frente da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha irmã, aqui no caixão. E eu tenho obrigação de dar graças a Deus. É a palavra quem está dizendo, irmãos. Não é o irmão Oswaldo que está falando. É Deus que está dizendo. Então, se eu tenho obrigação, irmãos, e só sabe quem um dia der glória a Deus num momento como esse. Porque quando eu estava chegando perto de Arapiraca, eu mandei para algumas pessoas: orem por mim, orem por mim. Porque todo mundo, irmã Ana, que está chegando perto do local aonde está o problema, o coração vai fazendo o quê? Fechando. É natural do ser humano. E
Quando eu passei ali na entrada, que eu vi a Encofos Bom, que é uma empresa antiga, que desde que eu era criança, eu me lembro, vem passando, aí começa o filme na cabeça da gente. Olha que coisa interessante, né? Eu me criei como? Indo para a feira, meu pai com um saco de pano enrolado na mão e eu com outro, porque nesse tempo não existia sacolas. A gente fazia feira e botava dentro de um saco de pano, e ia carregando, e ia andando pela feira, depois voltava para o caminhão. A nossa vida era essa. E eu comecei a me lembrar daqueles tempos, mas o meu coração não foi apertando não, irmão. Sabe por quê? Porque vocês estavam orando, tinha gente orando. Tem um hino que o irmão Davi, que é filho do irmão Roosevelt, canta, né? Faz mais de 12 ou 13 anos que eu não vejo, não ouço esse hino. É um hino antigo que diz: tem alguém orando. Irmãos, é uma coisa, como fala o irmão Alexandre, surreal. Se tiver alguém orando e você tiver com a sua esperança em Cristo Jesus, pode ter certeza que o seu coração vai estar aberto e vai estar, na medida do possível, em paz. Olha que coisa maravilhosa. Na medida do possível, em paz. O tio Paulo é um tio, e se eu pegar a foto do meu pai e botar do lado da dele, ele é quase a mesma coisa. Quando ele chegou, já era de noite. Aí ele disse assim, porque Deus é maravilhoso. Ele disse assim: como é que vão as coisas por aqui, meu filho? Eu disse assim: ó, tio Paulo, vou responder a mesma coisa que o senhor me respondeu quando eu cheguei 10 horas da noite, no dia 12 de dezembro de 97, quando o pai Zé Júlio faleceu, meu avô, pai deles dois. Está tudo em paz. Essas coisas que acontecem, meu filho, são coisas da vida. Foi exatamente isso que eu respondi para o tio Paulo, que é irmão, e ele está certo. E ele não lembrou-se disso, mas Deus me lembrou daquele dia, né? E nem ele e nem eu estávamos chorando. Não quer dizer, irmão, que cada um de nós, diz o meu tio lá de Maceió, que chorar é bom. E o que é que tem? Ele diz assim, né? E o que é que tem? Mas tem hora, irmãos, que você tem que ser firme. Tem hora que você tem que pedir a graça de Deus. Tem hora que você tem que ir no banheiro e dizer. Teve uma vez, irmãos, que eu fui no banheiro e eu disse assim: meu Deus, será que eu não sou homem, não, é? E o que é que tem que eu estou começando a enfraquecer? Sabe? Porque a gente nota que quando vai passando o dia e vai chegando perto da saída, nós vamos começando a entender o que vai acontecendo. Mas o Senhor restaurou a esperança. E na hora que arrodeou todos, porque para a glória de Deus, até a minha irmã que mora em São Paulo veio, nós ficamos tranquilos, sabe, irmãos? Todo mundo, a família toda que ele tinha criado, ficou tranquilo, irmão, em paz. E uma coisa, irmão, maravilhosa que aconteceu. Os irmãos sabem que quem é doente, ou quem merece mais cuidado, ou merecia, é a minha mãe, né? Mas por que aconteceu com ele? Quem sabe é Deus. Agora, há muitos dias que ele vinha dizendo assim que estava pronto. Eu estou pronto. E eu quero o que Jesus Cristo quiser na minha vida. Ele foi, há uns 15 dias, comprar alguma coisa lá no mercadinho da LN, que é uma vizinha nossa lá, e ele tinha um dinheiro maior, e ela disse: ô, seu Luiz, eu não tenho troco. Ele disse assim: eu não quero ficar devendo nada a ninguém, porque pode ser que eu morra e os outros não ficarem, não paguem. Não, mas não se preocupe não, que o senhor vai viver e pagar. Né? Então, são muitas coisas. Então, eu dou graças a Deus, irmãos, pela maneira como ele faleceu. Por quê? Porque ele pediu sempre a Deus que não queria dar trabalho a ninguém. Então, não deu.
Ele teve um probleminha na terça à tarde, ainda foi lá, fizeram na urgência o que faz com todo mundo, mandaram para casa. Quando foi na quarta, 6h30 da manhã, ele teve um ataque e faleceu em casa mesmo. Ainda foi lá, mas só para ser confirmado, né? Se fosse há 30 anos atrás, não levava. Leva hoje porque tem que fazer outras coisas, né? Então, glória a Deus por tudo, irmãos. Nós estamos em paz, graças a Deus. Temos confiança em Deus que Ele, que a misericórdia chegou até Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 21. A gente pula o versículo 20. Diz assim o 19: não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Não examine tudo e fiquem com o que é bom. E é verdade, irmãos. Irmãos, o desespero, infelizmente, nunca resolveu nada na vida de ninguém. Muita fala, muita coisa, muito protocolo, também não resolve as coisas. Também não é ação, eu creio, do Espírito Santo. Se a gente for em Marcos, veja aí, Evangelho de Marcos, capítulo 9, e nós vamos ver versículos 17, 18 e 19. Marcos 9. Vamos lá ver o que acontecia com uma pessoa. E, irmãos, eu respeito tudo o que acontece com as pessoas em determinados cultos ou em determinadas oportunidades. Eu quero dizer que o irmão Oswaldo respeita, mas peço a Deus que isso nunca aconteça comigo, irmão, para ser sincero. E nós vamos ver aqui o que acontecia. A partir do versículo 17, Marcos 9, diz assim: um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito o ataca, meu filho joga-o no chão. Não, sempre que o espírito o ataca, meu filho joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos seus discípulos que expulsem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Irmãos, e o que é que isso tem a ver, meus irmãos? Irmão, muitas vezes nós estamos em determinados lugares e aquelas pessoas caem, irmãos. Senhoras vestidas de saia. Eu peço perdão a Deus, respeito e, ao mesmo tempo, eu peço a Deus que isso não aconteça comigo, que esse fenômeno não aconteça comigo, irmãos. Uma certa feita veio um pastor chamado Robério, lá de Vitória da Conquista, e ele era muito avivado e ele pregou assim, e caíram muitas pessoas em Castelo Forte. No primeiro culto pela manhã. E no segundo culto, à noite, o pastor, com muita calma, o pastor Valdemar, foi no microfone e disse assim: meus irmãos, eu peço que os irmãos tenham calma. Quer dizer, pregou algo assim, para não acontecer a mesma coisa, vamos dizer, que tinha acontecido pela manhã. Ele não ignorou, irmãos. Mas, irmãos, o que acontecia com aquele menino era uma coisa que aquilo jogava ele para lá, caía, irmãos. Não que alguém sente-se confortável e dorme.
um momento na presença de Deus. Não é essa pessoa, não é isso, irmão. Mas, irmãos, entendam uma coisa, tem gente que pula, tem gente que salta, tem gente que pula, tem gente que... pá! Irmãos, o irmão Oswaldo respeita, mas pede a Deus que não permita até aquele ponto, né? Se os irmãos forem no YouTube, a gente vê muitas coisas que acontecem. E como é que me prova que é uma ação legítima do Espírito Santo? Se o Espírito Santo não envergonha ninguém, não existe. O Espírito Santo não envergonha ninguém. Eu conheço duas pessoas que dizem assim, eu caio porque eu gosto. Duas. Sabe, irmãos? Então, eu respeito, viu, irmã Yasmin? Agora, peço ao Senhor que me poupe de determinada situação, porque eu não cairia porque eu gostava, irmãos. Eu podia até cair, se o Espírito Santo realmente me trespassasse e eu chegasse a esse ponto. Mas a gente respeita, irmãos. E nós vamos para o terceiro e último ponto, que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Diz assim, irmãos. Versículo 25 diz assim, irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Olha que coisa interessante. Um versículo bem pequenininho, mas muito poderoso. E foi isso que eu pedi a alguns irmãos. Irmãos, ore por mim. E eu recebi cada oração, irmãos. Eu digo a vocês que nós, não só eu, como a minha família, as pessoas que estavam lá, receberam a oração de cada um que orou. Orar uns pelos outros. Eu anotei ali, é indispensável, irmãos. Indispensável é a palavra de Deus que está pedindo que nós temos a obrigação de orar uns pelos outros. Eu vivi essa experiência sobrenatural do conforto de Deus dentro da minha casa, irmãos. Olha, irmãos, se você vê o tanto de comida que o povo levou lá para casa, mas não levou cachaça, graças a Deus. O povo comer a noite todinha para a glória de Deus, sabe? De tudo quanto era, eu digo até bom, mas não teve. E na minha terra tem esse costume de beberem cachaça em sentinela durante a noite. Mas para a glória de Deus, na minha casa não teve, irmãos. E nem vai ter nunca em nome de Jesus, irmãos. Então, o projeto Amigos de Oração pratica essa ordenança do Senhor Jesus. Irmãos, nós não temos o direito de parar de orar uns pelos outros. Nós não temos esse direito. Mesmo, e a palavra ainda vai mais firme ainda. Ela ainda pede que nós oremos pelos nossos inimigos. Porque orar por aqueles que nós amamos é uma maravilha, né, irmã Ana? É bom demais, irmã Gisele. Orar pelo pai, pela mãe, pelo irmão que está aqui. Oh, Jesus, bota a mão na cabeça dele, abençoa. Agora eu quero ver orar por aquele que você não gosta dele. Que é o que a palavra diz. Ore pelo seu inimigo. Irmãos, a palavra que pede para você orar pelo seu inimigo, diz que quando, lá em Salmos, diz que quando você ora por uma pessoa que não gosta de você, você coloca brasas na cabeça dele. É assim que a palavra de Deus diz. Você coloca brasa. Imagina, irmão, eu fico às vezes imaginando que a minha mãe, quando eu era menino, fazia fritada, que hoje chama-se torta salgada. E botava aquilo dentro de uma panela, e em cima daquela panela enchia de brasa. Botava para cozinhar embaixo e cobria de brasa, porque lá não tinha fogão. Já disse para os irmãos, fogão a gás. Nós tínhamos fogão de carvão. Então tinha que cozinhar em cima, cozinhar embaixo. E como se cozinhava em cima se não tinha brasa em cima? Então, a gente
Aí eu ficava pensando que aquela tampa ficava vermelha. Imagine a gente orando pelo inimigo e o Senhor está botando brasas na cabeça dele. Ele se converte, viu, irmão Alexandre? Em nome de Jesus. E para a gente fechar, nós vamos fechar com chave de ouro. Nós vamos fechar com a palavra do Senhor Jesus em João capítulo 16, versículo 33, irmãos. Versículo que todos conhecem. João capítulo 16, versículo 33. Muito conhecido. Eu gosto mais da linguagem clássica. Eu vou ler aqui, mas depois vou citar a linguagem clássica. Diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos com Cristo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Na linguagem clássica diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é assim que Jesus coloca na nossa mente e no nosso coração nesta noite, que não é fácil, nunca foi fácil, porque dizia um patrão que já morreu, que as coisas fáceis, aquilo que é muito fácil, muitas vezes dão cadeia. Então, irmãos, não é fácil, é difícil, mas é possível porque o Senhor Jesus está no negócio. Quando você ora por alguém, quando você vê o valor da oração que você faz lá na casa de alguém. Agora, é aquela história, quando eu não recebo a oração, quando a minha fé não existe, volta para aquele que orou, irmãos. Jesus disse o quê? Se chegares numa casa e desejar a paz e não receberem essa paz, a paz volta para você. É sua a paz. E ainda tem mais, é a paz que excede todo o entendimento. É assim que Paulo escreveu. Que Deus possa colocar essa palavra na sua mente e no seu coração, irmão. Continue, vamos continuar orando, irmãos. Vamos continuar na presença de Deus e principalmente vivendo. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade nesta tarde. Amém? Vamos orar ou vamos louvar?